Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda à nossa videoaula do podcast Inova Terceiro Setor. Eu sou o especialista Wellington Ribeiro e estarei junto com você nessa aula de hoje dando continuidade a este tema tão relevante que é transformação digital e inclusão tecnológica e presença online para as OSCs. Então, a gente na aula passada já viu um pouquinho da história, da evolução do conceito, da tríade de algumas vertentes e hoje nós também vamos aí olhar um pouquinho mais sobre essa transformação digital, sobre a inclusão tecnológica e eu tenho certeza que nessa quinta aula você também será aí presenteado com algumas informações importantes, ok? E olha, já vai pegando aí o seu caderno, sua caneta, seu bloco de notas para fazer as anotações necessárias referentes ao nosso conteúdo de hoje. Vamos lá então? Transformação digital no terceiro setor. Quero falar aqui com você desses 4 aspectos importantíssimos. Primeiro, transformação digital não é ferramenta, é modelo mental. Transformação digital como eficiência institucional. Terceiro, transformação digital como transparência e transformação digital como escalabilidade, ou seja, escalar, tá certo? Corta aqui para mim, amigo, vamos lá aqui agora, eu quero junto com você, eu vou ler aqui alguns conceitos, eu acho que é muito importante a gente poder ter isso aí, né? Transformação digital não é ferramenta, é modelo mental. Se a mentalidade do gestor e da equipe não muda, a tecnologia apenas vai acelerar velhos problemas. Isso aqui é muito legal, né? A tecnologia ela vai somente acelerar problemas antigos se a mentalidade não for reciclada, não for ressignificada. Então, a transformação digital ela começa na liderança, como já falamos, né? E se espalha até transformar a cultura organizacional ou a cultura da sua OSC. Então, não é somente colocar tecnologia, precisa passar por uma transformação mental. O modelo mental, a percepção mental do negócio, da OSC, do projeto, do objetivo, da visão, do cliente, do público-alvo. Essa mentalidade ela tem que ser transformada antes de você querer colocar várias tecnologias, se você ainda tem demanda e é consumido com muitos problemas ali do cotidiano da sua OSC, beleza? Segundo aspecto é que a transformação digital ela precisa ser vista como eficiência institucional. Isso é muito legal, porque processos digitais, eles tendem a economizar tempo, eles tendem a otimizar recursos, então tudo isso reduz erros e aumenta a capacidade de você poder atender mais pessoas com menos desperdício e em menos tempo. Então isso aí trabalha a sua eficiência. E é claro, né? A gente precisa entender que se você otimiza tempo, se você reduz erros, se você aumenta a capacidade de atender, automaticamente você vai diminuir o desgaste da equipe, diminui o estresse da equipe, diminui o tempo de exposição da equipe a situações repetitivas e como isso vai sendo melhorado ao longo do processo, essa transformação vai causando cada vez mais a eficiência institucional. É você fazer mais com menos, né? Então isso aí a gente pode resumir como a eficiência. Então a transformação também digital como transparência. É interessante a gente enxergar que uma OSC que está digitalmente organizada, ela consegue prestar conta com clareza e isso gera confiança e fortalece a reputação da OSC. Então, se a transformação digital trouxe para a sua OSC a facilidade de organizar informações,
é muito fácil você prestar conta, é muito rápido. Existem OSC que guardam apenas de forma digital o estatuto, a ata ou as atas, né, o CNPJ, apenas esse tipo de documento. Mas, na verdade, isso aí deveria ser apenas o básico, o início, o básico dos básicos. Todo o ano de exercício, todas as informações já catalogadas, elas precisam estar digitalmente organizadas. E aí facilmente você consegue, então, em uma reunião, onde você está captando ali um parceiro, você pode apresentar a sua prestação de contas facilmente acessível e a pessoa olha assim, puxa rapaz, que coisa organizada isso aqui, essa pessoa é organizada, vale a pena tê-lo como parceiro comigo. Quarto aspecto, transformação digital como escalabilidade. Então, soluções digitais, elas permitem que o impacto da OSC não fique limitado ao seu território físico. Ela pode alcançar, como disse já para vocês, outras comunidades, outras cidades, outros estados e até mesmo outros países, tá certo? Então, volta aqui para o nosso slide agora, quero refletir com você nesse ponto aqui, ó, nessa questão. E até mesmo para você aí interagir com a sua equipe. Sua OSC, ela usa tecnologia para sobreviver ou para crescer em impacto? Essa é uma reflexão importante. E aí agora a gente vai conversar um pouco sobre a inclusão tecnológica como uma estratégia de impacto social. Então, se a gente enxergar que existem pessoas que precisam ter acesso, que precisam ter uma certa instrução e formação no meio digital, no ambiente digital e com ferramentas tecnológicas, a gente pode também ver isso como uma estratégia de impacto social. E, de fato, isso aqui é muito interessante da gente ver. É muito interessante a sua OSC abrir a sua percepção, abrir, quem sabe, o olhar para esta carência, esta lacuna na sociedade, porque você pode aí se beneficiar de recursos, de projetos específicos em relação a isso. Então, primeiro, a inclusão tecnológica é inclusão cidadã. Segundo, a inclusão tecnológica ela gera autonomia. Inclusão tecnológica ela quebra ciclo de pobreza. E a inclusão tecnológica como missão ampliada da OSC. Cara, isso aqui é muito legal, né? Vamos ver aqui o primeiro tópico, inclusão tecnológica e inclusão cidadã. O conceito de cidadania, não apenas expresso aí na Constituição ou nos outros ambientes de definição, a gente pode enxergar que ser cidadão ou fornecer condições para que a pessoa exerça a sua cidadania, se sinta parte do todo, a gente vai enfrentar de fato algumas esferas de atuação onde a OSC pode ser esse elo de inclusão cidadã. E é muito legal a gente poder enxergar que o acesso digital significa também acesso a direitos, né, acesso a oportunidades e a participação social. Então, tudo isso está relacionado aí à inclusão cidadã. Inclusão tecnológica gera autonomia. E isso é muito importante, né? Porque uma pessoa que que faz parte da inclusão tecnológica, ela com certeza terá mais autonomia. Mais autonomia de decisão, autonomia de compra, autonomia de
informação, autonomia de acessos, autonomia para tomada de decisão. Então, tudo isso está relacionado também à inclusão tecnológica, aumento de autonomia. Ou seja, a pessoa ela deixa de ser tão dependente e passa a poder caminhar com suas próprias pernas, fazendo suas próprias decisões, cada vez mais voltadas para trazer maiores benefícios. Esse outro aspecto aqui, ele é muito legal da gente falar, né? Porque a inclusão tecnológica, ela quebra o ciclo de pobreza. Dentro da inclusão cidadã, em gerar também autonomia, a gente pode ver aí uma escala progressiva, né? Aspecto cidadão, aspecto autônomo e agora o rompimento do ciclo de pobreza. Quando você inclui uma pessoa tecnologicamente e dar condições para que ela tenha capacitação no ambiente digital, você abre ali uma nova possibilidade profissional, uma nova possibilidade de recursos financeiros. E aquilo que não era possível passa a ser possível. O que antes era inacessível, agora está acessível. E a pessoa tem condições de concorrer a uma vaga de emprego, condições de estudo, condição de fazer um curso, condições de uma nova capacitação. E com isso ela pode gerar a sua própria renda e a gente começa a tirar pessoas do ciclo de pobreza. Fazendo isso, a gente vai para a última esfera, que é a inclusão tecnológica como uma missão ampliada da OSC. Então, aquilo que era feito de maneira pequena passa a ter uma projeção, um escalonamento muito maior. E isso é muito interessante da gente ver, porque a OSC ela passa de fato a ser uma entidade que transforma vidas. Como é que a gente pode medir o efeito de um pai de família, ou de uma mãe de família, de um provedor, de uma provedora, de um jovem, cuja inclusão digital é feita e ela rompe a linha de pobreza, o ciclo de pobreza, passa ali num concurso público, faz a sua formação e dali em diante quantas pessoas serão beneficiadas em função disso, né? Então a missão ela passa a ser ampliada. Então a inclusão tecnológica ela pode sim ser vista como estratégia de impacto social. Inclusive é por isso que o GDF, né, o Distrito Federal, ele tem como uma das suas premissas, um dos seus objetivos, se tornar referência nacional. E dentro desse aspecto de se tornar referência nacional, é claro, o governo, o Estado, ele não vai conseguir executar isso sozinho. Ele não vai conseguir. E por isso que quanto mais a sua OSC tiver o olhar para esses projetos de inclusão digital, inclusão tecnológica, com certeza você será um aliado do Estado no cumprimento dessas metas e no alcance desses objetivos, ok? Agora eu quero falar aqui sobre inclusão digital, inclusão tecnológica. Às vezes a cabeça aqui dessa confunde aqui um pouco, porque a gente já está falando sobre esses termos, né, várias vezes, então às vezes a gente vai trocar, mas eu peço aí desculpa e a compreensão de vocês, tá? Inclusão tecnológica no terceiro setor. Como é que isso aí se daria, amigos? Acesso a equipamentos, né? Então, computadores, notebooks, smartphones, tudo isso são ferramentas, equipamentos que permitem com que o usuário, permitem com que a população, o cidadão, tenha acesso a isso. Às vezes a pessoa não tem um computador em casa que tem
uma desenvoltura, não tem peças internas, né, que tenham capacidade de processar determinados programas que são pesados. Então, às vezes a sua OSC pode ter essas configurações, a partir daí a pessoa pode ter acessos a equipamentos, a treinamentos, a cursos, porque você tem o equipamento adequado, o equipamento correto, né? Acesso à internet. Mesmo a gente tendo aqui no Distrito Federal vários pontos de acesso à internet social, né, como em rodoviárias, hospitais, bibliotecas. Então a gente tem vários setores aqui onde tem a internet social. Mas existem ainda comunidades que a internet é paga. E aqui no Distrito Federal a gente sabe que em todas as cidades satélites a internet é paga, no aspecto residencial e comercial. Então, existem pessoas que estão naquela, como a gente falou ali no slide anterior, que estão nessa linha de pobreza, que não tem como custear a sua internet. Então, a inclusão tecnológica no terceiro setor também visa esse aspecto de acesso à internet, tá? E o outro aspecto aqui é o que? A alfabetização digital. Lembra que aquilo que eu disse na aula anterior sobre analfabetismo digital? Então aqui a gente encontra a inclusão tecnológica trazendo para a gente a necessidade de fazer o quê? A alfabetização digital de crianças, adolescentes, jovens, adultos e idosos. Olha, você tem aí 5 categorias onde é um leque tremendo de possibilidades para que projetos sejam desenvolvidos nessa área, dessa forma, para aí poder atuar com essas pessoas, tá bom? Então isso é inclusão tecnológica. E olha, digo assim com conhecimento de causa. Quanto mais você caminhar em direção às periferias da nossa cidade, das nossas cidades, você vai encontrar essa realidade, essa necessidade, ok? Eu tenho certeza disso. Em qualquer cidade satélite que você for, você vai encontrar a carência e a oportunidade de você poder desenvolver projetos de inclusão tecnológica relacionados à alfabetização digital. E aí, o uso consciente e produtivo da tecnologia. Então, por exemplo, às vezes existem muitas pessoas que têm um computador em casa, têm um smartphone, têm um notebook, mas usam de forma inconsciente, ou seja, usam desordenadamente, passam muito tempo só jogando ou só desperdiçando seu tempo e não conseguem ter a produtividade que a tecnologia oferece. Então, isso também é inclusão tecnológica. Você trazer consciência do uso correto, do uso adequado, e não apenas isso, mas também da produtividade. Espera aí, eu tenho um computador, eu tenho um smartphone, um notebook, como é que eu posso gerar uma renda a partir disso? Como é que a gente pode empreender? E a gente sabe aí, né, que o e-commerce, ele deu assim uma guinada astronômica aí, que a gente pode dizer, de crescimento. Então hoje muitas pessoas, existem vários segmentos do e-commerce que a pessoa nem tem o produto, mas ela vende, ela faz ali uma intermediação, ela não tem nem estoque. Então o que é isso? Isso é uma inclusão tecnológica, você ensinar a pessoa a ter uma produtividade a partir da tecnologia que ela tem, a partir do equipamento que ela tem. Então aí a gente tem essa ideia, né? Não basta entregar a tecnologia, é preciso ensinar a usar com propósito. Então aqui a palavra-chave dentro dessa inclusão tecnológica no terceiro setor, na sua OSC, é você ensinar a pessoa a usar com propósito essa tecnologia que está aí disponível. E agora eu quero compartilhar aí com vocês como é que a OSC
como é que ela se torna um agente de inclusão digital. A gente viu algumas formas aqui atrás, né, o que é a inclusão tecnológica, e agora aqui a gente vê como é que a OSCE se torna esse agente. Primeiro, ela é a ponte entre tecnologia e a comunidade, ou o público carente, o público-alvo, analfabeto digital, ou alfabetizados digitais, mas que não conseguem ter produtividade com a tecnologia. Eu acho que é legal falar isso, não é só o analfabeto digital, às vezes é o alfabetizado, ele sabe mexer, ele tem acesso, só que ele não consegue ter produtividade, retorno financeiro, econômico disso aqui. Então, a OSCE, ela é a ponte, ela é o elo, né, entre comunidade e tecnologia, comunidade e mundo digital. Ela pode ser isso aí, tá certo? A OSCE está aqui no meio e ela conecta. Segunda forma como a OSCE pode ser um agente, ela é a tradutora do mundo digital. Então, existe um ambiente digital, a pessoa que está ali na OSCE, o especialista, ele tem esse conhecimento, ele conhece a linguagem, ele sabe como é, e aí agora ele vai fazer o quê? Vai traduzir isso para a comunidade, de uma forma que eles entendam, de uma forma que o idoso entende, que a criança entende, o jovem e o adulto, então ele é essa tradução, ok? Ele é um espaço seguro também para o aprendizado, isso aqui é muito legal, o ambiente seguro, o ambiente propício, onde a pessoa vai ter acesso a sites seguros, aplicativos seguros, instrutor capacitado. Então, o ambiente ali se torna um espaço seguro de aprendizado, se torna uma referência. E, por último, ele é um agente de formação para a autonomia. Alguém que é capacitado, alguém que é instruído, que sai do analfabetismo ou da improdutividade econômica do ambiente digital e do ambiente virtual, ela com certeza é munida de ferramentas que vão dar para ela autonomia. Então a OSCE, ela é um agente de formação para a autonomia dessas pessoas que são ali o público-alvo. E aí, amigos, quais poderiam ser as principais vertentes da transformação digital no terceiro setor? Apenas 4 aqui, eu vou passar de forma bem breve, até porque você vai observar que alguns desses conceitos, dessas vertentes, eu já até trabalhei em algumas aulas anteriores, tá certo? Então é o que? Primeiro, digitalização de processos. A gente já falou um pouquinho sobre isso, né? Sobre a diminuição do papel e cada vez mais o uso do ambiente virtual e do ambiente digital. Comunicação e relacionamento digital. Então, a OSCE, ela precisa ter as suas redes sociais, os seus ambientes virtuais, onde a comunicação pode acontecer já ali com o seu público-alvo, com o seu cliente, com o seu fornecedor, com o seu parceiro. Então, a comunicação e relacionamento digital. Gestão orientada por dados. Nós vimos também que quando a OSCE gera dados, coleta, armazena, organiza de maneira eficiente, ela tem condição de criar uma gestão de futuro, uma gestão de presente orientada por esses dados, por essas informações. O que a gente fez nesse projeto que deu certo? Aí criam-se dados, planilha eles, organiza. Aí quando for executar outro projeto semelhante, isso aqui não deu certo, olha, isso aqui deu certo, os dados, as informações dizem isso. Aí você pode tomar a decisão cada vez mais acertada. Automação de rotinas. Então, a transformação digital, ela permite que rotinas que eram manuais passem a ser automatizadas. E isso é muito legal
Isso é aqui, amigos, nessa automação de rotinas, é onde existe e é onde reside o gargalo do consumo de tempo. A maioria do tempo é consumido nesse tipo de rotinas que podem ser automatizadas. Então, isso é muito interessante de se experimentar dentro da OSC, ok? E, por último, inovação social apoiada por tecnologia. Então, como é que a gente vai trazer uma inovação social aqui? Vamos pensar nesse ambiente tecnológico e ver aquilo que a gente pode trabalhar que será de grande valia. E qual é a realidade das OSCs diante do digital? Como é que seria então a realidade? Como é que passa a ser esse ambiente? Primeiro, as equipes podem ser reduzidas. Então, o que hoje a gente precisa de muita gente para executar, com padronização de processos, digitalização, com automatização, a equipe pode ser o quê? Reduzida. É claro, com isso a gente não quer dizer que você vai sair dispensando todo mundo, que na verdade você pode achar novas atribuições, porque essas pessoas vão estar mais disponíveis para outras funções, outras tarefas que às vezes podem estar sendo acumuladas por você, que é o gestor ou o presidente da OSC ou o executor de um projeto. Outra realidade são poucos recursos financeiros, ok? Diante dessa necessidade de digitalização, de transformação digital, poucos recursos podem atrapalhar a implementação e também existe aí o outro aspecto que é a alta demanda social. Então, se você for desenvolver um projeto, você vai ver que a demanda é altíssima e você vai necessitar fazer várias turmas, várias formações, porque existirão muitas pessoas, uma alta demanda. E por último, é a dependência de pessoas chaves, pessoas que têm o conhecimento, que têm a capacitação, que têm a formação e que irão, com certeza, aplicar, compartilhar o conhecimento de forma cada vez mais eficiente e eficaz. Transformação digital aqui aplicada à gestão da OSC. Como é que ela pode ser? 5 formas bem simples. Na organização de dados, no planejamento mais eficiente, na comunicação cada vez mais integrada, relatórios mais claros, mais transparentes, mais eficientes e a maior credibilidade institucional. Então, quando a OSC experimenta essa transformação digital, experimenta essa transformação tecnológica, esses 5 itens que nós falamos aqui, eles inevitavelmente começam a acontecer. É claro que alguns primeiro que outros, não é necessariamente nessa ordem, vai depender muito da mentalidade do gestor, mas eles podem aí acontecer até mesmo simultaneamente, mas todos esses têm a grande probabilidade de acontecerem na OSC, ok? E aí como é que você pode então, quais seriam os caminhos práticos para que você comece hoje essa transformação digital, essa transformação tecnológica dentro da sua OSC? Primeiro, mapear os processos que são repetitivos. Então, se existe uma coisa que você faz todos os dias, toda semana, ou todo final de mês, ou a cada bimestre, trimestre, eu não sei. Aquilo que é repetitivo, isso pode ser automatizado. Há grandes chances disso ser automatizado. E com isso você pode ganhar tempo, recurso, mão de obra. O outro caminho para esse ambiente é você capacitar a equipe. Então está tendo um curso ali, manda alguém da equipe. Tem uma OSC ali que já trabalha com alguma coisa assim, digital, tecnológica. Rapaz, liga para essa pessoa, fala assim, amigo,
eu estou querendo enviar uma pessoa aí para você poder explicar como é que funciona. Isso é muito legal, capacitação. Usar ferramentas que já são gratuitas. Inclusive a gente tem aí muitas ferramentas na internet que são gratuitas, claro, com alguns recursos limitados, mas que a OSC já pode se fazer valer do uso delas para trazer benefícios para a dinâmica de funcionamento da OSC, ok? Um outro caminho bem prático para você poder começar é testar, aprender e ajustar. Lembra que eu disse na aula, uma aula aí anterior, que eu não me recordo mais qual foi, que você não precisa ter medo de arriscar, medo de inovar? Aqui volta essa ideia, porque você precisa testar. Você vai precisar fazer algo num ambiente menor, numa realidade menor. Você testa, observa, aprende, ajusta e testa de novo até você chegar no modelo ideal. Chegou no modelo ideal, você implementa o seu processo, ele está validado. E por último aspecto, como você pode começar de maneira muito prática, é começar a pensar no ambiente digital com propósito. É olhar para o computador, olhar para a realidade, falar assim, peraí, como é que eu posso usar isso aqui com um propósito? Como é que eu posso, diante dos conhecimentos da capacitação técnica que eu tenho, transformar isso aqui em um curso, em um projeto e alcançar aqui esta comunidade? Então, como é que a gente pode fazer isso? Então, o pensar digital com propósito é o melhor caminho para que você aplique todas essas outras 4 opções anteriores. Pensar intencionalmente, pensar com propósito, parar, olhar, talvez seja necessário até mesmo você desacelerar um pouco para que você pense com propósito. E aí, para a gente concluir esse nosso módulo aqui, dessa nossa aula número 5, eu quero trazer para você esse questionamento que ele é importante. Sua OSC entrega ajuda ou entrega ferramentas para a liberdade? Sua OSC entrega ajuda ou, de fato, ela entrega ferramentas para a liberdade? E a gente retoma aquela nossa fala anterior, da transformação cidadã, da inclusão cidadã, romper a linha de pobreza, a capacitação técnica, a inclusão. Tudo isso aqui tem a ver com o que a sua OSC entrega. Ela dá o peixe ou ela ensina a pescar? Por muito tempo, criou-se a ideia de que a OSC ela tinha que dar o peixe. Só que eu vou falar para você, de coração aberto. Se você tem essa mentalidade de só entregar ajuda, você vai morrer estafado, você vai morrer cansado. Você não vai conseguir. Por quê? Porque a pessoa que todo dia pede e precisa da sua ajuda, ela está consumindo o seu tempo. Olha só, ela está consumindo o seu tempo, consumindo a sua energia, ela está sendo um prejuízo para a família, para a sociedade, para a economia e para a sua própria OSC. O que você tem que começar a enxergar? Essa pessoa, ela recebe a ajuda uma vez, e aí você tem que olhar assim, como é que eu vou entregar uma ferramenta para dar liberdade para essa pessoa? Para que eu não precise ajudá-la nessa mesma questão nos próximos meses. Aí você cria autonomia, você cria independência. Você vai pensar fora da caixa. Você não quer que aquela pessoa volte no próximo mês para receber a sua ajuda. Só se for uma ajuda diferente, Mas a partir dali, então, ela começa a ter a liberdade. Agora você tem ferramentas, você capacitou e a pessoa tem um leque de ferramentas. Aí você fala assim, agora, com essas ferramentas, siga o seu caminho. Imagina como isso é libertador. Imagina quantas pessoas serão alcançadas a partir da liberdade, da autonomia que você vai dar
para uma única pessoa, para uma única família, para um provedor, para crianças, para uma comunidade. Isso aí é algo que de fato é um impacto social muito grande. Enquanto quando a gente olha a inclusão digital, a inclusão tecnológica que a OSC pode fazer em uma comunidade, em uma sociedade, a gente dificilmente vai conseguir medir todo o alcance, mas de fato será um alcance extraordinário, ok? Espero que você esteja aí olhando para esse ambiente virtual, para as transformações digitais, para as transformações tecnológicas e para todo esse leque de possibilidades que existe para a sua OSC poder se preparar, se ajustar, experimentar e ampliar, tá certo? Então eu sou o professor Wellington Ribeiro, o especialista que estive com você aí nessas aulas e especialmente nessa aula de hoje. E olha, se prepara porque a nossa próxima aula vai falar um pouquinho com você sobre a presença digital. Então a gente está falando do ambiente digital e agora a gente vai falar um pouquinho sobre a presença da sua OSC no ambiente digital. Então vem muita coisa boa por aí. Vai descansar um pouquinho, toma uma água, já volta aqui já para a próxima aula, porque será uma aula fantástica, combinado? Um abraço para você e esse é o nosso podcast Inova Terceiro Setor, essa videoaula gravada especialmente para você alavancar e decolar com a sua OSC. Até a próxima aula!